eu queria, pensando em relacionamento, quando a gente pensa que a gente veio com um grupo de adolescentes, e a gente começa a pensar em relacionamento de adolescente com adolescente, relacionamento de pai para filho, de filho para pai. O Alexandre expôs aqui um monte de coisa boa, que a gente precisa aprender e aplicar para a nossa vida. Eu começo a pensar que talvez o lugar mais pernicioso da terra e mais difícil e doloroso da terra seja a família. Talvez o lugar mais complicado do planeta Terra seja a família. As pessoas se machucam demais. É uma coisa que você para e pensa, como é que uma família pode dar certo? Eu sou capaz de dizer para os maridos que eles nunca ouviram tantas verdades, ou nunca ouviram em lugar nenhum tantas verdades quanto dentro da sua casa. A mulher da gente, ela tem assim uma capacidade gigante de colocar o dedo na ferida, rapaz, e não tirar, e deixar arder. Já viu? Tem coisa que você para e pensa bem assim, se não fosse minha mulher, qualquer um que falasse, eu matava. De tão preciso que é e verdadeiro. Maridos, assim, tem homem, pelo amor de Deus, os caras são ignorantes. Alguns, infelizmente, infiéis, machucam suas mulheres. Uma vez eu ouvi a história de uma mulher que resolveu largar o marido. O cara estudava comigo, o pai dele, a mãe dele resolveu largar o pai, e o pai, no momento da separação, falou bem assim, não me deixa, porque eu te amo. Aí ela virou e falou bem assim, o problema é que enquanto você me amava, também você me machucava, sabe, o seu amor sempre me machucou, e machucar mesmo, de gerar ferida, de tudo quanto é tipo. E aí você imagina, a gente passa a vida inteira querendo meio que curar os traumas da família. Já viu que todo mundo tem problema com o pai, com mãe? A gente meio que erra demais, e o filho, eu acho interessante que você olha para filho, e você pensa bem assim, a melhor coisa que eu tenho na vida é filho, até que eles comecem a dar problemas demais, e a gente fala bem assim, não dá, esse negócio de filho não dá. Tem pai que não suporta ver filho, a melhor coisa do mundo é quando o filho não aparece, e mais, daqui a pouquinho tem filho que não suporta pai, e eu começo a pensar, o que a gente faz para esse negócio dar certo? Porque se tem uma coisa que seria comum no nosso relato aqui, a melhor coisa do mundo é a família. Mas quando você para pensar, muitas vezes voltar para casa foi voltar para o inferno. Sabe, você muitas vezes olhou para a pessoa que você dorme com ela e você falou, eu durmo com o inimigo. Te machucou, te feriu, sabe? Você olha para o seu pai e você fala assim, todo mundo me entende, menos o meu pai e a minha mãe. Eu tenho apoio de tudo quanto é lugar, menos da minha casa. E quando você começa a olhar, é engraçado, a gente carrega o jargão de que o melhor lugar da vida é a família, mas quando a gente pisa dentro de casa, você fala, o pior lugar que existe é a minha casa. E aí eu fico pensando, como é que a gente faz para curar isso? Eu lembro que quando eu era adolescente, cheguei em casa um dia, e eu sou o irmão mais velho, lá em casa éramos 3, o meu irmão caçula foi assassinado, muito novo, e eu cheguei em casa, meu irmão do meio estava com a televisão ligada, e você que é mais velho, você entende que você tem moral naquele lugar, né? Então você chega em casa e você pensa assim, quem manda no canal sou eu. Ele já estava assistindo, mas eu fui lá, peguei o controle remoto na época. Esse é antigo, gente. Lá em casa tinha uma televisãozona daqueles baúzão, mas que tinha um controle. Eu tomei e mexi. Aí ele foi e brigou. E nós começamos a nos empurrar e nos agredir. Eu lembro que teve uma hora que nós partimos para Batalha Jedi. Já viu Guerra nas Estrelas? Ele pegou um cabo de vassoura, eu peguei o outro, e nós começamos, zum, mas quem dera que fosse só na brincadeira, né? E na paulada, pou. Aí eu lembro que uma hora, eu fui dar a paulada, ele saiu, o pau que eu estava com ele quebrou, o dele pegou no meu ombro. Nossa, Deus do céu, doeu uma vida. No que o pau quebrou, ficou uma lança. Meu irmão correu. No que ele correu, eu joguei a lança, louvado seja o nome do Senhor, porque ele virou antes que se pegasse, atravessava ele na hora. Nós ficamos 2 anos sem conversar, 2 anos dentro de casa, assim, a gente não olhava na cara um do outro. Aí eu lembro que o meu irmão veio para Guriri, aqui no Espírito Santo, em São Mateus, e eu fui para uma vigília de oração, eu era adolescente, fui para uma vigília de oração, e o pastor falou bem assim, levanta aí agora e perdoa o irmão que te magoou. Aí eu sentia Deus falar no meu coração assim, vai lá.
Aí eu olhava para um lado, olhava para o outro, eu falei, gente, eu estou de bem com todo mundo aqui. E aí eu baixava a cabeça, perdoa o irmão. Aí eu olhava, falei, cadê, rapaz? O senhor está errando o endereço, não sou eu não, né? Tem um outro cara aqui. Aí uma hora, na hora que eu abaixei de novo, eu senti assim, o seu irmão de sangue. Aí eu falei, aí não, você está doido? Meu irmão não. Sabe, é muito ofensivo. Dentro de casa, as mágoas são muito profundas. Mas aí tinha um orelhão do lado de fora, meu irmão estava aqui, eu falei, então eu vou lá, vou tentar. Liguei, minha tia atendeu, e ela falou bem assim, ele não está. Eu pensei, graças a Deus, eu fiz minha parte, entendeu? Na boa, eu estou tranquilo, o senhor fique tranquilo aí, eu tentei. E aí eu estou lá, beleza, tia, beijo, manda um beijo para as meninas, e tal, e fica com Jesus. Ela falou, ele chegou. Eu falei, Jeová. Aí ele chegou, ele chama o Wellington. Eu falei, Wellington, aquele dia lá que a gente brigou e tal, rapaz, eu falhei e eu queria pedir perdão para você. Ele me chama de Todão, sabe? Não é porque eu gosto de Todd, não, é um apelido idiota que eu ganhei na história e carregou a vida inteira, até hoje. Aí ele falou assim, ô Todão, não tem problema não? Aí eu falei, beleza. E é engraçado, aquele dia, não mudou muita coisa no meu irmão, mas mudou em mim, no meu coração. A gente tem que perceber uma coisa, que quando a gente perdoa, rapaz, tem hora que o mundo não está mudando, mas a gente está mudando, sabe, a gente está se libertando de 1 milhão de coisas. O perdão nos liberta da opressão do outro, sabe, de viver pensando no outro, de viver agindo, imaginando o que é um mundo por meio dos olhos do outro, e tentando nos livrar do outro. Quando eu perdoo, eu tiro o outro dessa história. E aí eu queria falar algumas coisas baseado num texto lá do Evangelho de Mateus. Abra sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 18, e eu queria falar algumas coisas aqui nesse texto. Mateus 18. Só tem uma solução para os dramas familiares. É entender que em Cristo a gente pode se perdoar e escrever uma nova história. É fácil olhar para casa agora e ver todos os defeitos do mundo dentro de casa. E aí eu fico pensando que agora o Evangelho vai nos convidar a olhar para casa, para esse mundo lotado de falhas e de dores, e chegar lá e nos libertarmos da opressão, dos opressores, perdoando-os. Mateus 18, a partir do versículo 23, diz bem assim: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Primeira coisa, perdoar inclui cancelamento de dívida. Perdoar inclui assumir o prejuízo. É interessante o que esse texto vai falar e vai mostrar,
que aparece um homem aqui, primeiro que deve muito, um dinheiro impagável a um rei. E esse homem chega diante daquele rei, e o rei fala assim: vou vender você, vou vender sua mulher, vou vender seus filhos, vou vender tudo que você tem, rapaz, para quitar essa dívida. Você já pensou o tanto que ele devia? E aí aquele homem, ele implora ao rei, para que o rei perdoasse a dívida. O que o rei faz? Perdoa a dívida. Imagine você, se você tivesse uma dívida assim, que você não desse conta de pagar, e alguém virasse para você e falasse bem assim: a sua dívida está perdoada, você não deve mais nada. Como você sairia de frente daquele rei? Ou daquele homem? Você sairia bem leve. Eu fico pensando, o mundo seria lindo, sabe? Tudo estaria colorido, eu sei, em paz. Mas aquele homem não sai assim. Aquele homem sai diante do rei e ele entende uma coisa: quem me deve tem que pagar. Porque se todo mundo que me deve me pagasse, eu não deveria ninguém. E aí ele começa a meio que caçar os devedores. Ele tinha uma dívida impagável, e ele encontra alguém que tinha uma dívida de 100 dias de trabalho. A dívida dele era impagável. A dívida de quem ele encontrou, 100 dias de trabalho, poderia ser paga. Ao longo de um ano você paga uma dívida de 100 dias de trabalho, mas ele pega aquele que devia menos, e ele faz tudo o que o rei ia fazer com ele, ao invés de perdoar. Eu acho interessante parar para pensar em algumas coisas aqui. Primeiro, o quanto o perdão de Deus é caro. O quanto o perdão de Deus é caro. Escute o que eu vou falar. Um dia Deus disse para Adão e Eva assim: no dia que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vai acontecer o quê? Morrerás, não é? Adão e Eva morreram? Sim ou não? Morrendo, morrerás. É interessante, a Bíblia fala que Deus é justo, não fala? Deus é justo ou não é? Se Deus é justo, o que Deus tem que fazer com Adão e Eva? Matar. Deus tem que mandar para o inferno, não tem? Para Deus continuar sendo justo, Deus tem que mandar para o inferno. Quem acredita que é crente em Jesus Cristo? Levanta a mão, os crentes em Jesus Cristo. Quem aqui acredita que vai para o céu? Acredita? Você acredita, Murilo, que você vai para o céu? Mas para Deus ser justo, Murilo, Deus tem que te mandar para o inferno. Ele vai parar de ser justo se Ele não te mandar para o inferno. Como é que nós vamos fazer? Ô Vandim, para Deus continuar sendo Deus, Deus justo, Ele tem que te mandar para o inferno. Então a minha pergunta para vocês aqui é: Deus foi com você, Augusto Neto, Deus foi justo ou foi misericordioso? O que Deus foi com vocês? Deus foi justo ou foi misericordioso? Não. Deus não pode simplesmente ser misericordioso. Deus não pode não ser justo. Deus não pode não fazer pagar. A conta tem que ser paga. A conta tem que ser paga ou por você, ou por um substituto indicado por Deus. E aí entra a história de Cristo. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo que nele cresce não viesse a perecer, mas tivesse a vida eterna. Entende alguma coisa? O perdão para você é de graça, mas para Deus custou a vida de Jesus. O que é graça para você não foi de graça para Deus. Ele assumiu a dívida. Ele assumiu o prejuízo que você causou. Prejuízo impagável, impagável. Você nunca conseguiria pagar pelos seus pecados. Eternamente culpável. Se Deus mandasse toda a humanidade para o inferno, Deus seria justo eternamente, amém. Mas você diz que não vai para o inferno. Sabe por quê? Porque um dia Jesus foi no seu lugar. A cruz é o lugar onde a ira de Deus cai sobre Cristo. Cristo prova o inferno no nosso lugar. E a cruz é o lugar mais alto que Deus sobe na história para dizer ao homem que Ele o ama. Para dizer ao povo dele que esse povo é amado e que os seus pecados estão perdoados. Deus perdoou os seus pecados. Mas qual que é a nossa crise? É que a gente sai de diante do Calvário e vai para casa, e vai para a rua, e vai para o emprego. E aí você encontra o pai que te deve.
Você encontra a mãe que te deve. Você encontra o amigo que te deve. O marido que te deve. A esposa que te deve. O que você faz? Você faz ele pagar. Está entendendo a gravidade desse texto? O problema da gente é que a gente não consegue compreender, tem hora, a grandeza do perdão. E todo o texto vai falar bem assim: você deveria ter agido com quem te devia menos, do jeito que o rei agiu com você. Mas a gente acha que é interessante a vingança. Já viu como é que a vingança ela é prazerosa? Tem hora, a vingança é um prato que você come frio, e a gente quer que o outro pague, e a gente quer ter prazer no outro pagando, e aí quando você vai ver, o outro que te faz mal, começa a dominar a sua história. Mas quando eu te perdoo, quando eu falo bem assim, acabou, está perdoado, você perdeu o seu poder sobre mim, acabou, você não pode fazer mais nada, daqui para frente eu vou te servir. Eu tive um problema, uns anos atrás, com um pastor que trabalha comigo. Na minha compreensão dos fatos, ele estava redondamente errado. E ele fez tudo errado. E quando o troço acabou, eu odiava com todas as forças do meu coração. E eu pensava bem assim, ele vai pagar. Mas, rapaz, ele me fez mal dentro da minha casa, dentro da minha igreja, que eu sou pastor há 12 anos agora. E eu pensava bem assim, Deus deixou. Porque como é que alguém entra dentro da minha casa, bate na minha cara e sai vivo? O certo é que todo mundo se voltasse contra ele. E ninguém fez nada, ficou do lado dele. Eu pensei assim, Deus quer me humilhar. Então eu não vou contra. Mas eu amargava ódio no meu coração. Eu lembro que uma vez eu parei perto dele, eu falei assim, eu não vou te mandar embora, mas minha vontade é que você suma daqui. Eu não quero você aqui mais. Aí, a gente que é pastor tem uma vantagem sobre todo mundo. A gente tem um microfone. Então, se você me fizer raiva, talvez eu possa jogar alguma coisa assim que te machuque aqui dentro do estúdio. Eu lembro que eu tinha alguns problemas dentro da minha igreja, com algumas pessoas, e aí com esse pastor não tinha como falar nada, mas tinha um pessoalzinho na minha igreja que me fazia assim, tá me deixando maluco, e eu lembro que eu estudei algumas coisas uma vez, e eu desci e falei, eu vou machucar eles hoje. Aí eu fui estudar, comecei a estudar um material, e Deus virou para mim e falou bem assim, serve eles. Eu falei, pelo amor de Deus, por que para mim tudo tem que ser difícil, né? Machuca eles, a minha vontade é assim, Deus, vem com a sua ira e destrói esses miseráveis, porque eles estão me fazendo mal, eu estou ficando com o coração ferido, o Senhor não tem dó de mim, e Deus falou comigo assim, vai lá e serve eles. E aí eu desci, e eu falei assim, vou ser coerente com isso, e comecei a servir quem me fazia mal. E peguei esse pastor, que eu tinha autoridade sobre ele, poder sobre ele, falei, vou servir. Chamei e falei assim, você não vai acreditar, mas eu vou servir você, eu vou cuidar de você. E comecei a cuidar. Aí podia aumentar o salário dele, eu pedia, aumenta. Tinha uma festa, eu falei assim, faz festa igual a minha. E começava a falar tudo a favor dele. Aí as coisas começaram a mudar. Não sei se mudaram tanto neles, mas começou a mudar aqui. Eu fiquei livre. Assim, quando eu olho para essas pessoas que eu estou falando, e para esse pastor, meu amigo, faz um bem para a igreja que eu sou pastor, que você não tem noção. Faz um bem para mim que você não tem noção. É enorme. Assim, quem estava sendo libertado aquele dia, não era eles, era eu. Tem hora que a gente acha que é vantajoso carregar a vingança e esperar que o outro caia. Pastor Wellington me ensinou um negócio muitos anos atrás. Ele falava bem assim, é melhor ser esfaqueado pelas costas do que desconfiar 5 minutos. Fala, o cara que desconfia não vive. Ele fala, o cara que quer vingança, ele toma um copo de veneno esperando que o outro caia. Nós temos que entender, você tem uma forma de tirar o poder da mão do agressor. Sirva o agressor. Sirva quem te faz mal e entenda que a vingança pertence ao Senhor e não a você. Você pode sair livre e sair melhor dessa história, agindo como um crente agiria em meio aos seus perseguidores. E tem uma coisa que eu acho interessante nesse texto aqui em particular, é que esse texto fala bem assim, perdoar custa muito caro, porque já que eu tenho que assumir sua dívida, custa caro, mas no perdoar, meu amigo, é uma tragédia. Perdoar custa caro, porque eu preciso virar e falar bem assim, o que você me causou, eu vou administrar. E agora ouça o que eu vou falar. Perdoar não é esquecer, não dá para esquecer. Dá para lembrar sem dor. Não dá para esquecer. Quando eu falo bem assim, eu vou te perdoar,
eu faço alguns compromissos. O primeiro, eu não vou trazer aquilo mais para a mesa. Você já viu que tem hora que as pessoas falam assim, eu perdoo. Mulher da gente que é bom fazer um trem desse, né? Está perdoado até a próxima briga. Na próxima briga, meu amigo, que troço ressuscita inteiro. Tudo assim, coisa que você não sabia, você não era nem nascida, que a mulher fala do você, né? Assim, aquele negócio vem à tona. A gente faz isso também, a gente que é homem. Eu acho interessante, perdoar eu não coloco na mesa mais. E outra coisa, eu vou brigar diante de Deus contra mim. Porque o meu desejo é jogar isso na sua cara. O meu desejo é não deixar esse negócio morrer. O meu desejo é te machucar uma hora, porque você me fez mal. Então é interessante. No dia que eu resolvo te perdoar, eu vou começar uma guerra, não é mais contra você, é contra mim, porque você vai falhar de novo, você vai errar de novo, e eu vou querer jogar aquilo na sua cara. E aí tem hora que a gente pensa bem assim, é melhor não perdoar. Mas ouça o que o texto fala. Perdoar é difícil, mas não perdoar é uma tragédia. Tem gente que tem muito medo do diabo. Já viu? Ah, o diabo vai me tocar, o que o diabo vai fazer? Eu acho engraçado que esse texto te chama a tomar medo do rei. Não é ter medo do diabo, é medo do rei. Porque quem vai cobrar a conta não é Satanás, é Deus. Você já parou? Você aguenta? Sempre que eu morei uns anos no Guriri, gente, eu gosto de praia, uma quantidade, vocês não têm noção não. Eu gosto de onda gigante. Eu vou ali, para mim aquele é o paraíso. Eu vou vontade de falar, meu Deus, deixa eu viver. Toda vez que eu venho para cá, eu falo com minha mulher assim, eu nasci para morar aqui, mas Deus não deixa. Eu gosto desses trem, sabe? E aí eu pego meus meninos, ou os meninos da igreja estão perto de mim, eu falo bem assim, você não briga com quem é mais forte que você. Você vai entrar no mar, qual que é o problema do cara? O cara quer nadar contra o buraco vai ganhar, ele vai perder a força, vai morrer afogado. Aí o cara quer brigar com a onda. Meu amigo, você passa debaixo da onda, você foge dela. A gente quer brigar com quem é mais forte. Quem briga com quem é mais forte, perde. Todo mundo que está aqui vai perder para Deus. Não tentem ganhar a queda de braço contra Deus. Deus mandou perdoar, e você fala bem assim, eu não vou perdoar, o senhor não sabe o mal que me causou, o senhor não sabe o que ele já falou comigo, o que ela falou comigo, o senhor não sabe o que o meu pai me disse um dia, perdoar custa caro, mas não perdoar coloca Deus contra você. Porque aquele homem que não perdoou, o rei falou bem assim, manda ele vir aqui agora, e tudo que eu perdoei eu vou cobrar. Você já pensou Deus cobrando a sua dívida? Você já pensou como é que você sai vivo disso? Como é que tem jeito? Já pensou Deus restituindo a você todo o mal? E a gente canta, restitui, eu quero de volta o que é meu. E Deus fala, vou te dar toda a maldade que você fez. Vou dar para você tudo que deu errado na vida. Sabe, toda a coisa complicada que você arrumou. Como é que você sai vivo desse trem? Sabe, você acha que você é bom, você acha que você tem força, você acha que você é capaz. Se Deus se voltar contra mim e você, não sobra nada. E o texto fala bem assim, cuidado quando você resolve não perdoar. Porque o rei pode cobrar a conta. Não perdoar é uma tragédia, então a coisa mais importante que eu posso fazer como crente é não endurecer o coração. Quando Deus fala, aprende a se dobrar rápido. Tem hora que a gente meio que se auto-engana. E aí Deus fala com a gente, você faz igual o faraó, estufa o peito e aponta o nariz para o alto e fala, eu sei o caminho que eu vou andar. Quando Deus falar, dobra o joelho. Quando Deus falar, sabe, abaixa o nariz. Quando Deus falar, inclina o coração. Porque é isso que vai fazer a gente sair vivo dessa história. Não é ter um coração endurecido. Gente de coração endurecido morre afogado no mar vermelho. Gente de coração endurecido não sai vivo dessa história. Então, gente inteligente e gente que tem o coração de Cristo se dobra perante a voz de Deus. Se Deus mandou perdoar, sabe o que você vai fazer hoje? Você vai se matar daqui a pouco nessa cadeira e vai falar, me ajuda, porque eu sou fraco. Me ajuda porque eu não tenho fé. Os discípulos falaram isso para Jesus diante dessa palavra. Aumenta a nossa fé. E Jesus falou bem assim, aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, vai dizer para a montanha, sai daqui e vai para lá. Sabe o que Jesus queria dizer para aqueles discípulos? Vocês têm fé sim. E a fé mais poderosa que alguém pode ter, não é para transportar montanhas, é para perdoar o pai, que é um crápula, um miserável. Sabe, a meninada aqui,
que é um engano. Você olha para fora da sua casa e para o seu ideal de pai, todo mundo é melhor, menos o seu. A mãe, sabe? A mãe é tudo, menos a sua mãe. Quanto mais você deseja um pai e a mãe, menos eles estão em casa, porque essa turma já dobrou o coração diante de Mamon. Eles adoram dinheiro, infelizmente, e aí eles sacrificam vocês no altar do dinheiro e vocês acham que estão certos. E aí o marido faz isso com a esposa faz isso com o marido. Assim, é preciso ter fé aqui nessa noite, sabe para quê? Deus, me ajude para casa e perdoar quem me ofende. Porque tem hora que você vai olhar aqui ao redor, você vai falar bem assim, eu vou falar, perdoa o irmão que te ofendeu, você vai olhar e falar assim, tá tudo massa, pastor, aqui a galera é legal, ninguém me ofendeu, mas eu duvido que na sua casa você não toma tapa na cara, eu duvido que eles não metem dedo na ferida, eu não duvido que eles não te machuquem dentro da sua casa, e é lá que a gente vira outra face, é lá que a gente anda mais uma milha, é lá, meu amigo, que o evangelho tem que ser vivido em plenitude, e quando o evangelho não é vivido em casa, escuta o que eu estou falando, não é vivido em lugar nenhum. A minha casa é o protótipo da realidade. Assim, eu começo em casa para afetar as nações. Sabe, eu não começo as nações para chegar em casa. Eu começo em casa para tocar os confins da terra. Escuta isso aqui. E aí eu queria terminar. Não perdoar muda a gente. O homem sai e encontra quem o devia. O que ele fez? Ele agarrou na gola, ele falou, ele botou na cadeia, ele foi agressivo, sabe, ele machucou. Quando a gente não perdoa, é a gente que muda. Você não sabe por quê, mas você já viu que você começou a falar gritando depois de um tempo? Você já viu que toda conversa sua é ofensiva? Você já viu que toda hora você quer fazer justiça com as próprias mãos? Você já viu que parou perto de você, sai machucado? E quem não tem nada a ver com a história, tem hora que, rapaz, a briga não tem a ver com o seu filho, mas o seu filho toma, porque você não consegue perdoar. Não perdoar muda a gente. Agora me ouça, eu vou acabar. Para que a gente está aqui hoje? Para ser exposto ao Evangelho. O Evangelho vem para curar pecadores, veio para buscar e salvar pecadores do qual eu sou o principal e você também. Esse problema eu carrego, eu confessei alguns dos meus pecados aqui, eu tenho mais milhares, mas você carrega, e aí eu fico pensando que é hora da gente parar aqui e falar, Deus, eu carrego dramas pesados, eu ouço um troço desse e assim, o pastor que está falando, ele não sabe da minha vida. Não sabe o quanto que eu sou machucado. Não sabe o quanto que já fui ferido. E aí agora é hora de falar assim, me ajuda. Me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda a crer. Me ajuda a entender que o que o Senhor já me deu em Cristo é suficiente para reverter esse quadro, para mudar essa história. E para tirar o poder do outro que me oprime, que me machuca da mão dele. Sabe, eu tenho que estar nas mãos do Senhor e não na mão do opressor. Eu não tenho que viver com o opressor guiando os meus pensamentos, os meus sentimentos, o meu sorriso, o meu choro, o meu sono, a minha fome. Eu preciso que o Senhor conduza a minha história e mais ninguém. E aí é hora de você parar e falar, Deus, eu preciso de ajuda. Deus, eu preciso que o Salvador, que morreu naquela cruz, me salve aqui agora desse problema, dessa situação. Eu preciso agora que o novo nascimento seja muito maior do que as experiências que eu vivo. Eu ouvi a sua palavra e eu vou obedecer. Me ajude. Isso é cura para casamento, isso é cura para relacionamento de irmão com irmão, de pai com filho, de filho com pai. Eu queria te convidar a orar. Feche os seus olhos aí agora. Abre o seu coração. Eu acho que essa guerra primeira ela é sua. Você vai falar com Deus. Você vai pedir a Deus que o perdão toque a sua casa, toque o seu coração. Talvez perdoar quem te ofende não vai mudar o quadro, mas eu sei que vai mudar você. Talvez não mude a história de dor. E é interessante que a gente vai ter paz com todos, enquanto depender de nós. Tem hora que você quer paz, mas o outro só quer guerra. E você não pode controlar o sentimento do outro, mas você pode colocar o seu sentimento sob a servidão de Cristo.
cativa ao Senhor Jesus. Você pode virar para Deus e falar: eu vou te ouvir, eu vou te obedecer, custe o que custar. E voltar para casa hoje para ser servo de opressores. E eu fico pensando que obedecer a Cristo é a coisa mais poderosa que existe. A palavra de Deus, pela palavra o universo foi criado. Você acha que tem alguma coisa que a palavra não possa fazer? Se Deus tocar seu coração aqui agora, inclinar seu coração, e você falar: eu vou obedecer a palavra do Senhor, o que no seu coração é impossível. Assim, algumas situações de relacionamento, você já decretou falência, Deus pode fazer novo todas as coisas, mas acima de tudo, assim, Deus está cuidando do seu coração, está mudando a sua visão de ver as coisas. Então implore a Deus poder, a ação do Espírito, para sair daqui servo e perdoar. E lembrando que quando a gente perdoa, a gente só está imitando o rei. Você não inventou o perdão. O rei te perdoou. E agora, por causa do perdão do rei, você vai perdoar os outros. Senhor Deus, o Senhor conhece as lutas que cada um de nós enfrentamos. Tem misericórdia, meu Deus, nós somos pecadores. E tem hora que a gente vem para cá e carrega no coração tanto machucado. É muito difícil ouvir sua palavra, porque quando a gente voltar para casa, alguns monstros estarão lá. Gente que nos machuca de verdade. Gente que fala palavras que ninguém deveria ouvir. Talvez estejam aqui, vestidos de crentes, mas agem como demônios. Deus, tem hora que não dá para mudar as coisas fora de nós, mas o Evangelho é poderoso para mudar a gente, mudar o nosso coração. E quando o nosso coração é mudado, a nossa visão de mundo é mudada. Ajuda-nos, meu Pai. Tem misericórdia de nós. Nós somos fracos. Nós estamos diante da palavra do Senhor e nós precisamos de fé. Aumenta-nos a fé. Dá-nos a graça de confiar mais na palavra do Senhor e mais na sua vontade do que nas coisas que nós vemos e tocamos. Ajuda-nos. Ajuda-nos a viver não pelo que vemos, mas pelo que cremos. Meu Deus, que a fé determine o nosso andar, o nosso falar, a nossa forma de tocar as coisas, de ser tocado pelas coisas. Ajuda-nos, meu Deus. Tem misericórdia de nós, nós somos pecadores. Eu imploro essa graça maravilhosa do Senhor sobre nós. Eu imploro a bênção do Senhor sobre nós, no nome precioso e poderoso de Jesus. Amém. Irmãos amados, que a graça do Senhor Jesus, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo estejam sobre vós e sobre toda a igreja de Deus espalhada sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.